E aí, galerinha? Simbora? Vamos continuar mais uma aulinha aí, né? A gente descobriu agora que o nosso produtor tá com a vocação para ser padre também, Isso, né? você vê? É, ó. Vai virar padre, Cara, né? é demais, né? Tem umas estatísticas aí. Isso. Então, chama a vinheta! Chama, vinheta! E nesse mesmo pique, Vamos lembrar você de Ah. curtir nosso canal, né? De também se inscrever. Se você é padre, manda uma mensagem pro nosso produtor que tá querendo ser padre. Ó, sabia que o Papa agora, como é que é o nome desse Papa? O Papa Francisco, ele tem mestrado em Química, sabia? Ó, Cara, é interessante. demais. Será que ele demais. sabe deslocamento de equilíbrio? Deve saber, velho. Para Então, ter mestrado, né? Isso. Então vamos começar, né? Pra Vamos- quem não vamos é com padre e não tem mestrado em química, vamos pra tudo. deslocamento de Simbora, equilíbrio. simbora. Você quer começar? Eu começo. Vou começar? Vou começar. Então, beleza. Meus queridinhos, seguinte, ó. Essa aqui é a primeira aula de 3, né? Então a gente chama 1/3, né? Sacou? Sacou a ideia? Seguinte, ó. Fatores que deslocam o equilíbrio da nossa reação química. Primeira coisa lá, a gente tem que entender o princípio de Le Chatelier. Ó, você tem que falar com a palavra, com a boquinha bacana, ó. Le Chatelier. Beleza? Seguinte, ó. Sempre que um fator externo é aplicado a um sistema em equilíbrio, o sistema desloca o equilíbrio, visando minimizar o fator externo. Saca só, velho, saca só. Você tem uma reação química. Essa reação química, ela pode estar fornecendo mais a produção de C ou fornecendo mais a produção de A mais B. Então a gente vai ter que entender. No equilíbrio, ao mesmo tempo que está formando A e B, também está formando C. Ao mesmo tempo, isso está acontecendo de forma bem bacana. Agora, quando você quer formar mais C ou mais A mais B, aí você usa alguns fatores que podem deslocar o equilíbrio. A gente vai falar aqui hoje de concentração. Pode ser também temperatura e pressão. Mas vamos com calma. Vamos chegar aqui na concentração. E eu vou te falar o que vai acontecer. Ó, os colchetezinhos que representam aí, nós temos aqui uma substância Azão, substância Bzão, substância Czão. Esse Azinho, Bzinho e Czinho são os coeficientes estequiométricos. Agora, dentro desse equilíbrio, existe um Kc, né? Que é a constante de equilíbrio de acordo com a concentração. Esse Kc, nós temos aqui, ó, produtos sobre reagentes, de acordo com os seus coeficientes estequiométricos que a gente usa como potência. Agora, se você aumenta ou diminui a concentração de algum desses fatores, a constante ela vai ter que se reajustar de acordo com as equações para continuar sendo a mesma. Foi difícil? Pera aí, olha só como é que eu vou te explicar. Nós temos aqui o Kc, então ela é uma constante, então ela tem que se manter constante. Então o Kc deu um número lá, esse número não pode mudar, sempre vai ter que continuar aquele número. Agora, se nós temos aqui, ó, uma concentração, vamos supor que um 5 em A. Esse Azinho aqui vai ser um número 5. Se você aumenta o A, você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que diminuir aqui no B, ou então aumentar C. Então, a equação ela vai se reajustar para fornecer produtos e reagentes para que a constante Kc mantenha o mesmo valor. Entendeu? Se você aumenta em A, você vai fornecer uma produção maior de C. Se você aumenta em C, você vai fornecer uma produção maior em A mais B. Ou seja, se você aumenta a concentração aqui em C e C está se transformando em A mais B, você vai estar pegando C e transformando isso em A mais B. Ou seja, você pegou o equilíbrio, forneceu C e deslocou ele para o outro lado, porque está formando mais daquele outros componentes. Se você aumentar a concentração de A ou a concentração de B, você vai estar favorecendo o deslocamento de equilíbrio no sentido de C. Porque você vai estar formando mais componentes C. Entendeu a ideia? O tio Soneca ele vai trazer para você um exemplo bem legalzinho aqui com o gráfico. Isso vai fazer com que você tenha uma percepção maior, tá bom? Chama essa sirigaita louca aqui agora. Galerinha, ainda falando sobre concentração, vou tentar te explicar melhor o que o Pavanete falou,
né? Ele já te explicou muito bem, mas eu vou tentar te exemplificar melhor agora mostrando um gráfico. Olha aqui esse gráfico aqui que está representando concentração e o tempo para essa mesma reação que foi representada aqui no começo. Bom, no começo de uma reação é comum nós termos os reagentes, né? E esses reagentes eles vão se convertendo em produto com o passar do tempo. Então, ó, se você olhar as concentrações que estão diminuindo com o passar do tempo, essas concentrações devem ser dos reagentes. O reagente ele vai diminuindo a sua concentração e se convertendo em produto. Se ele está se convertendo em produto, a concentração do nosso produto está aumentando. Só que chega um momento que atinge o equilíbrio químico, onde a mesma quantidade que vai, a mesma quantidade não, a velocidade que a reação acontece no sentido direto é igual à velocidade da reação que acontece no sentido inverso. E aí as concentrações passam a ser constantes. Isso é o equilíbrio químico, a gente já falou para você nas primeiras aulas sobre equilíbrio. Então a concentração foi aumentando até que ela ficou constante. A concentração foi diminuindo até que ela ficou constante. A concentração foi diminuindo até que ela ficou constante. Aqui o B e o A, que são reagentes, está diminuindo. O C, que é produto, está aumentando até atingir o equilíbrio químico. Bom, nesse primeiro instante aqui, o sistema estava em equilíbrio. Mas digamos que você tem lá um sistema em equilíbrio, fechado, lacrado, a uma temperatura constante e pressão constante. E aí, nesse sistema, você pega uma agulha, enfia aqui e injeta a substância A dentro do sistema. Nesse momento, você injetou o A no sistema. O que aconteceu imediatamente com a concentração de A? Ela aumentou. Só que quando você aumenta a concentração, como o Pavanelli já falou, esse equilíbrio ele não está mais estabelecido. Porque não pode ter uma concentração maior de A e manter as outras concentrações constantes, porque senão o valor de K não vai ser o mesmo. Ele tem que sempre manter a mesma constante de equilíbrio, que mostra a proporção entre reagentes e produtos. Sendo assim, esse A que eu coloquei a mais, ele tem que diminuir um pouco para voltar à mesma proporção. Esse A vai ser levemente consumido. O C, que é produto, lembrando que você adicionou A, adicionei A. O C, que é produto, se o A vai ser consumido, o C vai ser produzido, levemente produzido aqui. E o B, ao mesmo tempo que o A é consumido, o B é consumido também para se transformar em C. Então a concentração de B também diminui um pouquinho. Então essa adição de A fez com que o sistema reestabelecesse um equilíbrio, de tal maneira que o A foi levemente consumido, o B foi consumido e o C foi produzido. Então, o que a adição de A fez com o sistema? A adição de A fez com que o sistema se deslocasse no sentido dos produtos e formasse uma quantidade maior de produto do que o estado inicial de equilíbrio. Conseguiu entender? Agora vamos pensar aqui, ó, minha segunda etapa do equilíbrio. Depois dessa segunda etapa de equilíbrio, digamos que você enfiou lá uma agulhinha e conseguiu retirar somente o reagente B do sistema. A concentração de B diminuiu. Então, nesse momento, a concentração de B está diminuindo. Ele também é reagente. Diminuiu a concentração de B. Para restabelecer o valor de K, você tem que aumentar mais B no sistema. E para aumentar a quantidade de B no sistema, o C tem que se converter em B. Mas ao mesmo tempo que o C se converte em B, ele se converte em A. Então, quando eu retiro um pouco de B do sistema, o A vai ser formado em uma certa quantidade, o B vai ser reproduzido numa outra certa quantidade aqui, e o C vai ser consumido para a produção de A e de C, e de B. Você conseguiu entender? Então, quando eu adiciono uma substância, eu desloco o equilíbrio no sentido oposto a essa adição.
E quando eu retiro essa substância, eu desloco no sentido da retirada para restabelecer o equilíbrio. É justamente isso que o princípio de Le Chatelier fala. O fator externo ele tenta ser minimizado pelo deslocamento do equilíbrio. Adicionei ar, como que eu minimizo a quantidade de ar que eu adicionei? Eu desloco no sentido dos produtos e minimizou a quantidade de ar. Retirei B, como que eu volto mais B do que eu tinha retirado ali para minimizar o fator externo, que foi a retirada de B? O C se converte um pouco mais em B para restabelecer a situação de equilíbrio. Conseguiu entender o princípio de Le Chatelier? Agora, lembre-se que sólidos e o solvente, ele tem uma concentração constante, então ele não vai interferir no deslocamento do equilíbrio. Se um sistema lá tem um sólido e está em equilíbrio os gases que estão no sistema, e você adiciona mais desse sólido, o sistema não tende a deslocar o equilíbrio por causa da concentração do sólido, já que a concentração dele é constante. A mesma coisa serve para solventes. E por último, para ficar mais simples para você, eu vou te explicar um macetezinho aqui, ó, que é a regrinha do volante. Pensa assim, ó, pensa que você está segurando o volante, certo? O que acontece com o seu carro se você... Vou virar aqui para você para ficar mais fácil. O que acontece com o seu carro se você eleva o volante do lado esquerdo? Ele não vai para o lado direito aqui, ó. Elevei aqui, o carro vai para lá. Então, se você aumenta a concentração dos reagentes, o equilíbrio se desloca de tal maneira a formar mais produto. Entendeu? Se eu diminuo a quantidade do reagente, peguei o volante, diminui a quantidade do reagente, para onde que vai o carro? Ele vai vir formar mais reagente. Então, aumentei a quantidade de reagente, desloca no sentido dos produtos. Diminuir a quantidade dos reagentes, desloca no sentido dos reagentes. A mesma coisa serve do outro lado. Aumentei a quantidade de produto, o carro vai vir para a esquerda. Aumentou o produto, deslocou no sentido dos reagentes. Diminuiu o produto, deslocou no sentido dos próprios produtos. Entendeu a regrinha do volante? Pega aí no volante e resolve esse exercício com facilidade. Beleza, galera? Não tenho carro, não tenho teto, e se ficar comigo é porque gosta do meu... Eu não lembro. Não, e o volante? E o volante? Onde que entra isso aí? Não tenho carro. Só essa parte, só essa parte. Saquei. Beleza. E aí, galerinha, entenderam a aula de hoje? Se não, deixa nos comentários. Se sim, também deixa lá, hashtag eu entendi. Eu entendi. E a sua região do país, né? Coloca aí pra gente o estado que você tá assistindo a nossa aula. Sei, galera. Obrigado pela rock and roll.